E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico 1 de inglês. Hoje vamos falar um pouco sobre asking the time. Então, como a gente vai perguntar as horas para alguém? Primeiramente, vamos aprender um pouco de vocabulário sobre time expressions. Então, aí vai. Time expressions. On Sunday, on Sundays. On Sunday afternoon, on Sunday afternoons. On weekdays, on the weekend, on weekends, in the morning, in the mornings, in the afternoon, in the afternoons, in the evening, in the evenings, at night, at noon, midnight, before 6, after 8, every day. Agora, algumas palavras sobre telling time. Como que a gente fala sobre os horários. Eu vou falar aqui algumas expressões que são usadas para responder as perguntas de What time is it? Aí vão as expressões. Telling time. It's 12 o'clock. It's noon. It's 12 p.m. It's midnight. It's 12 a.m. It's 10:05. It's 5 after 10. It's 3:15. It's 3:15. It's 4:30. It's 4:30. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 12:45. It's 1:45. AM, PM. AM and PM querem dizer AM seria antes do meio-dia, tá certo? PM seria depois do meio-dia. Então sempre que você vê AM, você está falando de um horário de manhã, da meia-noite até o meio-dia. Esse é o período AM. E o período PM é do meio-dia até a meia-noite, terminando a meia-noite. Então nessa aula de hoje, vamos aprender como se perguntam as horas e como podemos responder essas perguntas. Vamos ver no quadro a seguir alguns exemplos de perguntas e respostas. Perceba que para cada pergunta podem existir diversas respostas, porém todas têm o mesmo significado. Veja no quadro a seguir. Temos então a coluna do time, a pergunta, resposta 1, resposta 2 e resposta 3. Tá? Primeiro, temos ali meio-dia, que seria 12 noon. Sempre que você ouvir a palavra noon, você sabe que é meio-dia, redondo, tá ok? Então eu posso fazer a pergunta, What time is it? Uma das respostas possíveis é It's 12 o'clock. Outra resposta possível, It's noon. E a última resposta que temos aqui é It's 12 p.m. Isso mesmo, meio-dia a gente já fala p.m. Agora ali, 12 horas, 12 p.m., 12 a.m., que é midnight, tá? Então, a meia-noite já é 12 a.m. What time is it? It's 12 o'clock. It's midnight. It's 12 a.m. Próximo horário, 10:05, 10:05. What time is it? It's 10:05. It's 5 past 10 ou it's 5 after 10. Aqui, percebam que quando a gente tem uma hora com 0, por exemplo, poderia ser 1 minuto, 2 minutos, 01, 02, 05, a gente vai usar, ao invés de falar 0, a gente vai falar o O, tá? Como aqui nesse exemplo, it's 10:05. Próximo horário, 3:15 a.m. What time is it? It's 3:15. It's 3:15. It's 3:15 in the morning. Percebam que quando a gente tem 15, nós podemos usar o 15, que quer dizer 15, realmente, mas podemos também usar o a quarter. Uma hora tem 60 minutos, tá? Então, um quarto de uma hora, que seria a quarter of an hour, são 15 minutos. Por isso que este quarter é usado bastante. Então a gente fala, it's 3:15. Poderia falar também, it's 3:15. Tá? Então, que já passaram 15 minutos das 3. Próximo horário, 4:30 p.m. What time is it? Não.
Aqui agora podemos ver que temos outra forma de fazer a pergunta. Ao invés de perguntar sempre what time is it, what time is it, eu posso perguntar what's the time. Então a resposta para esse horário seria it's 4:30, it's 4:30, ou it's 4:30 in the afternoon. Tá? Então sempre que tiver 30 minutos, você pode falar 30 ou half past e o horário que ele já passou 30 minutos. Ok? O próximo horário, 1:40 da tarde, 1:40 p.m. What's the time? It's 1:40, it's 20 to 2, it's 1:40 in the afternoon. Ok? Aqui, como sabemos, temos 20 minutos para a hora seguinte. Então, por isso que podemos falar ali também, it's 20 to 2. E se fosse 2:40, eu falaria que é 20 to 3. Tá ok? Próximo horário, 12:45. Percebam que agora temos 15 minutos para o horário seguinte. A pergunta então, what's the time? A resposta poderia ser it's 12:45, que são 45 minutos. It's 1:45. Então aqui ao invés de usar a quarter after, a gente vai usar a 1:45, porque é 15 minutos para. E a última resposta, it's 15 to 1. Tá ok? Bom, para que a gente possa praticar um pouco mais, é importante que vocês repitam essas perguntas e respostas. Eu vou falar cada uma delas agora, uma última vez, para que vocês possam repetir logo que eu terminar de fazer a pergunta ou falar a resposta. Vamos lá? What time is it? It's 12 o'clock. It's noon. It's 12 p.m. What time is it? It's 12 o'clock. It's midnight. It's 12 a.m. What time is it? It's 10:05. It's 10:05. It's 10:05. What time is it? It's 3:15. It's 3:15. It's 3:15 in the morning. What's the time? It's 4:30. It's 4:30. It's 4:30 in the afternoon. What's the time? It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:40 in the afternoon. What's the time? It's 12:45. It's 1:45. It's 15 to 1. Então, pessoal, essa foi a aula sobre Asking the Time, fazendo perguntas sobre a hora, sobre horas, falando sobre horas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de praticar essa aula. Baixem o exercício aqui na descrição da aula, o exercício em PDF, imprima o exercício e faça usando papel e caneta. Depois, confira as respostas para ver se você acertou e qual a porcentagem de acertos. Ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.